Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 138. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Ao meu lado está ele, depois de um tempinho distante aqui do Rádio Nerd, ele voltou para comentar sobre Agatha. Ele é fã de Agatha, fã aí do seriado Agatha desde sempre e não podia perder, né, de jeito nenhum, o episódio de hoje. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Lógico, Uma coisa, pode falar. esse seriado, tipo assim, é aquela coisa que é igual. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você antes de começar o programa. É, é bom, tipo assim, mas não é aquela coisa fenomenal, mas é uma coisa que surpreendeu, entendeu? Pra mim é uma coisa que funciona, sabe? Já estamos entrando já no episódio. Só fazer a introdução do episódio de hoje. No meio dessa última semana, a semana que acabou, tivemos aí o final da série da Marvel, Agatha desde sempre. A série que tratava aí do universo, vamos dizer assim, da Wanda, né? Uma série bem fechada ali no universo da Wanda. É um spin-off da série, vamos dizer assim, WandaVision. E é uma série, ô Bernardo, que muita gente não estava botando muita fé, né? Eu não lembro de muita gente botando fé nessa série, não. E é por causa disso, na minha opinião, que ela me surpreendeu. Me surpreendeu porque não é, igual você falou, uma série que a gente pare pra falar assim, nossa, que algo sensacional, fenomenal, algo de, vamos dizer assim, espetacular. Mas dentro do que a série se propôs a ser e dentro do que, na minha opinião, deve ser as séries da Marvel, não tentar fazer algo grandioso, ela me surpreendeu, porque ela foi no caminho de ser uma série que não traria algo gigantesco, uma luta final gigantesca, vamos dizer assim, cheia de CGI, e foi ali no caminho dela, na minha opinião. Foi no ponto certo, né? Foi no ponto certo. Embora tenha alguns problemas, e principalmente no episódio final, principalmente. Eu acho que a série ela deixa muita ponta solta, o que a gente vai discutir aqui durante o programa de hoje. Mas no frigir dos ovos, vamos dizer assim, a série ela passa bem, na minha opinião. Se você principalmente pegar as séries anteriores, vamos lembrar, quais foram as últimas séries da Marvel? She-Hulk, She-Hulk, Miss Marvel. Miss Marvel, tem aquela do Gavião Arqueiro, né? Até que aquela do Gavião Arqueiro eu gostava. Sim, mas também não. Vamos dizer que da metade em diante da série eles meio que perderam a mão dela. É, E teve também uma que a gente esqueceu e eu lembrei agora e acabei de esquecer. Teve uma outra. Echo. Teve Echo esse ano. e Teve também teve Echo. Echo. Foi esse ano, não foi? Foi. Foi no início do ano, Echo. Que, assim. E aí, meu medo é o seguinte: eu tá falando bem da série da Agatha, mas por causa vamos dizer, da média da Marvel ser muito baixa, né? Eu acho que pela média da Marvel ser muito baixa, a série ela passou bem, na minha opinião. Não é, volto a dizer, uma grande série. Muita gente tá falando aí que a melhor série da Marvel, eu acho que não é. Aí já é Eu exagero. já acho exagero, né? Porque pra mim, a melhor série da Marvel tá ali, WandaVision, Loki, eu acho que ela não chega aos pés, não. Principalmente por causa de algumas pontas, aliás, muitas pontas soltas que essa série ela tem, tá? E eu senti um grande problema em relação à protagonista, a Catherine Han, né? Catherine Han, é isso o nome Isso. dela? Eu senti
um certo desprestígio dela no final da série. Eu acho que a série, no momento em que o Wicano ele aparece, né? O garoto lá, ele se revela ser o Wicano. Eu acho que a série fica muito mais sendo dele do que dela. Você não teve essa impressão, não? Sim, que acaba que o final tudo tá ligado a ele, né? É que até- a gente pode dizer que do início da série até a metade ali, que ele se revela ser o Wicano no episódio 6, né? Que é bem na metade da série ali. A série tem 9 episódios, né? 4, o episódio 5, se eu não me engano, que ele mostra, que ele fala que ele é o Wicano, e aí o episódio 6 é um episódio só dele, mostrando como ele se tornou o Wicano. Não é isso? É isso mesmo, né? O Isso mesmo. 5. Então, no meio da série, ele se revela o Wicano, e a partir desse momento, a série fica mais sendo dele do que dela. Né? E nos episódios em que a Agatha aparece, a partir daí, eu acho que a atuação dela, ela vira uma personagem, vamos dizer assim, mais pra fazer graça, ela vira uma personagem caricata, na minha opinião. E no momento em que ela vira essa personagem caricata, ela fica... A atuação até mesmo da própria atriz cai bastante. Que ela fica sendo aquela personagem que só fica fazendo caras e bocas, sabe? Fica fazendo Sim. aqueles biquinhos pra tela, tudo. Ela vira aquela personagem ali. Então eu acho que um dos grandes problemas, na minha opinião, foi a queda da personagem. Mas depois, no penúltimo episódio, aí eu tenho que admitir que é um baita episódio. O último também é um baita episódio de atuação da Catherine, né? Ela Mas atua muito bem. Mas a culpa não é dela, tá, gente? Eu acho ela uma boa atriz ali. Mas no momento em que o menino ele vira o Wicano, o Billy ele vira o Wicano, ele toma a série pra ele, e a Agatha meio que de... Meio não, fica totalmente apagada, apenas fazendo caras e bocas e sendo o alívio cômico da própria série. E aí tem um problema, porque se ela é a atriz principal, ela é a principal da série, até porque a série chama Agatha desde sempre, né? Então, você transformar o seu principal personagem em um personagem caricato que tá ali só pra ser alívio cômico é um problema muito grande. Quer falar Então, alguma coisa, Bernardo? então, no caso, o que que acontece? É, Seu peraí um som instante. desapareceu. Oi, volta aí, Bernardo. Seu som desapareceu aí. Melhorou? Aí, agora melhorou, tá bom. Então, no caso, o que que acontece? Aí, tipo assim, é aquela coisa, é uma série que não é pra surpreender. É só um bom produto. É, é só um produto. Mas eu confesso que me chamou a atenção negativamente essa queda da protagonista da série. Vamos começar lá do início, Bernardo, porque depois a gente comenta os episódios finais. A gente já tinha comentado lá no início da série os primeiros 2 episódios. Teve uma queda dos 2 primeiros episódios pro restante, que é muito o que a Marvel muito faz, né? Porque você lembra que sempre quando a gente comenta sobre séries da Marvel aqui, a gente fala, ó, a série começou bem, mas chegou ali no meio, ela deu uma caída. É só lembrar, por exemplo, a série da Miss Marvel, que ela começa muito bem. Eu acho que, embora não seja pra mim a série, é pra um público mais adolescente, a pegada dos 2 primeiros episódios é muito de adolescente, muito de novela teen, né? Que tem aqueles negócios aparecendo na tela, tudo mais. E depois a série ela toma um caminho completamente diferente. E aqui você viu uma queda de qualidade, uma queda de até mesmo de enredo dos 2 primeiros episódios pro restante? Olha, no caso eu vi que, tipo assim, a série ela oscilou muito com relação ao enredo. Parece que ela tava, tipo assim, na dúvida de onde que ela ia chegar. Igual aquela questão do caminho. No final, o caminho era uma música que a Agatha tinha com o filho dela, né? Dessa parte aí eu até gostei, sabe? Do caminho das bruxas ele não existir de verdade.
Porque nas HQs, o que é o caminho das bruxas? É uma outra dimensão em que a Wanda, ela entra ela vai para aquela dimensão, faz esse caminho das bruxas para consertar a magia que está quebrada. E aí, já dando um spoiler já do final, no momento em que a Agatha ela se torna bruxa, ela se torna bruxa não, desculpa, ela se torna fantasma no último episódio, né, praticamente, vamos dizer assim, uma inspiração nas HQs, porque no caminho das bruxas, quem que faz esse caminho com a Wanda é o espírito da Agatha, a Agatha em forma de fantasma, porque a Wanda matou a Agatha e agora a Agatha, ela meio que assombra a Wanda. Então quem faz o caminho das bruxas com a Wanda é o espírito, o fantasma da Agatha. Aqui eu achei interessante ela se tornar fantasma e se tornar mentora do filho da Agatha. É uma espécie... do filho da Wanda, desculpe. É uma espécie de... como se fosse uma inspiração nos quadrinhos, mas em vez de ser com a mãe dele, ser com o garoto. Agora, o que eu não gostei, voltando lá pro início da série, eu não gostei das aprovações, sabe? Eu achei bem fraco. Mas se salvou no final, porque a ideia era que as aprovações, né? O que eles tinham que fazer nas aprovações para poder continuar no caminho das bruxas era algo que vinha da cabeça do Wicano. Mas eu achei as provas bem bobinhas, sabe? Tirando uma ou outra ali, tem uma prova lá, não sei se você vai lembrar, que é que eles começam a cantar que elas começam a cantar música. E aí a aprovação elas têm que cantar a música lá. O caminho vai ser. Aliás, a série toda essa música, né? Eu achei ela bem fraquinha. Toda essa música. Eu achei essa prova bem fraquinha, sabe? Tipo assim, é muito patético, né? Pra ser, por exemplo, pra ser o caminho das bruxas, algo que no final ia dar poder em troca, achei eu gostei, aliás, eu gostei de uma prova que é aquela lá do 7º episódio que a Lily Calderon morre. Aquela lá é legal, aquela prova das cartas, né? Aquela lá é legal. Eu acho que foi a única prova que eu achei legal, foi aquela ali. As outras eu achei bem meio merda, pra falar a verdade, em relação a uma coisa que deveria ser muito mais, vamos dizer assim, muito mais perigoso, sabe? Não passa em nenhum momento sinal de perigo iminente nas provas. Mas aí a série ela conseguiu amarrar bem, porque lá no final fala que tudo aquilo ali não passa de uma coisa da cabeça do Wicano, né? Cabeça bem complicada dele, né? Vamos dizer assim. Ele podia ter pensado em umas provas mais difíceis, né? Mas tudo bem. Quer acrescentar mais algo? Não, eu acho que, tipo assim, acabou que a série ficou, tipo, uma coisa... Como que eu explicaria? O que você queria? Confuso, tipo assim, misturou vários elementos, entendeu? Magia. Se você parar pra pensar, não é uma série totalmente de magia e tudo mais. Por causa dos próprios conceitos da Marvel em si, né? Sim, não é uma série de magia que você quis dizer, né? Ele colocou outros conceitos, né? É isso, entendeu? Né? Porque igual você vê que colocou os conceitos e tudo mais, entendeu? Eu não ouvi direito. Colocou os conceitos da Wanda, da Feiticeira Escarlate, entendeu? Aquela ficção toda, entende? Então eu não diria que é uma série de magia. Tem um momento ali que ela meio que fica mais, vamos dizer... Mas é sempre magia, Bernardo. Porque se você falar que da Wanda, a Wanda é magia também. Mas tipo assim, igual o Visão, entendeu? Sim. Mas em algum momento eles falam do Visão, não tô conseguindo Não, entender. mas é porque, tipo assim, tem as cenas do WandaVision, entendeu?
Ah, tá, você tá trazendo pro WandaVision. É, Tá. entendeu? Aham. Tem elementos do WandaVision. Ah, nessa série. Sim, sim. Principalmente o início dela, né? É muito apegado ao WandaVision, né? Outra coisa que eu queria dizer sobre essa série aí, não sei, o interessante dessa série é de realmente o caminho das bruxas ser algo da cabeça do Wicano. Mostrando que o poder do Wicano, a gente já tinha visto em WandaVision, o poder do Wicano, ele é muito parecido com o poder da mãe dele, né? Então, mesmo... foi praticamente a mesma coisa que o Wicano fez, né? Só que o Wicano, ele criou um caminho no subsolo, né? E a Wanda, ela meio que inconscientemente, né? Mais ou menos, né? Porque ela tinha noção, né? Não foi tão inconsciente, né? Na verdade, ela tinha noção do que ela estava fazendo, mas ela não, inconscientemente eu falo que ela não sabia o mal que ela estava fazendo às pessoas, né? Se a gente pegar a WandaVision, ela tinha noção de que do que ela estava fazendo ali, do universo que ela criou dentro daquele Rex lá, né? Daquela redoma. Só que ela não sabia o sofrimento que as pessoas estavam passando, né? Sim. Aqui, ele não sabia que ele tinha feito, ele fez inconscientemente, né? Então, mostrando basicamente que os dois têm praticamente o mesmo poder. E a série, Bernardo, ela dá esse entender de que aquele caminho não existe no episódio número 7. Que quando você vê o episódio número 7, você não entende. Que é lá na hora que aquelas duas bruxas lá, né? Elas estão. Elas estão no subsolo, né? E aí o que que acontece? Quando elas estão no subsolo, aparece uma estação de metrô. Né? Cara, sabe o que eu achei mais foda nisso tudo? Uhum. É que, tipo, a questão de como o filho dela vai para aquele corpo, entendeu? Eu tava curioso como que é ter essa transição de idade e olha a forma que foi feita. Como assim? Ué, ele possui um corpo de alguém, entendeu? Ah, sim, sim. É... Mas você não acha que até mesmo possuir o corpo do garoto lá não foi inconscientemente, não? Foi, mas sem entender, tipo assim, eu acho interessante a explicação que eles deram pra troca de atores, entendeu? Sim, sim. A explicação é boa. A explicação é boa, sim. Mas, falando assim, no momento em que mostra aquela estação de metrô, mostra que até mesmo o poder dele inconsciente, aliás, o poder dele inconsciente, ele tem falhas, né? E ele não conseguiu, tipo, fechar aquela lacuna. Então tinha aquele caminho aberto. E o caminho das bruxas qualquer um podia entrar, né? Sim. Agora, voltando na história que você falou sobre a troca, né? Vamos dizer assim, como o filho da Wanda, o Billy, ele sai do Rex e encarna, vamos dizer assim, naquele garoto, eu também achei bastante interessante. Porque é o seguinte, porque eles não trouxeram a ideia do Mephisto, né? Porque nas HQs os filhos da Wanda são fragmentos da alma do Mephisto, né? E aqui eles não trouxeram isso e ficou bom, sabe por quê? Porque se Funcionou. funcionou. E outra coisa, Bernardo, se eles colocam os filhos da Wanda são fragmento da alma do Mephisto, você teria que explicar o que é o Mephisto, embora ele é dito, né? Ele é uma das bruxas num dos primeiros episódios. Não lembro se é no terceiro ou no quarto. Ela cita o Mephisto. Você teria que explicar o que é o Mephisto. Ali foi só uma citação para animar o ego dos fãs, né? Se você coloca os filhos da Wanda neste momento como fragmentos da alma do Mephisto, aí teria que explicar teria que fazer uma introdução ao que é o Mephisto, que é o demônio, vamos dizer assim, da Marvel, né? Então essa ideia de que a Wanda, quando ela foi fechando o Rex lá, né?
quando ela foi fechando, inconscientemente também, ou não, ela conseguiu liberar a alma dos dois filhos e o Billy conseguiu um corpo logo depois que o rapaz lá, que o Kaplan tinha morrido, é bastante interessante. Foi mais fácil de explicar, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o que eu achei interessante também é que, não sei se você sabe, mas a série, acho que no último episódio, ia falar que aquele livro dos condenados foi criado pelo Kang. Então, como teve esse corte do Kang, tudo isso foi desmantelado, né? E aí que tá um grande problema, na minha opinião, da série, porque você deixa uma ponta solta, você não mostra como a Agatha conseguiu o livro dos condenados. Porque a minha ideia, quando foi informado, aliás, a gente falou que primeiro que a Rio Vidal seria a morte, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No episódio, eu acho que você não estava aqui, Bernardo, mas a gente trouxe esse furo no episódio 136, tá? No dia 14, no dia 13/10, no episódio 136, eu trouxe esse furo de que a Rio Vidal seria a morte, né? Num vazamento que teve, se eu não me engano, num boneco Funko, né? Que trouxe a informação de que a Rio Vidal seria a morte. A gente até discutiu aqui, eu até comentei o porquê ela seria a morte no caso. A galera que não acompanhou esse episódio, volta lá depois no episódio 136. Mas, assim, fica em aberto porque como que ela conseguiu o livro do Dark Room? Eu acho que é mais fácil colocar alguma explicação sobre demônio, fantasma, alguma coisa assim, do que colocar Kang, entendeu? Sim, mas você não concorda comigo que essa série tinha que explicar como que foi? Sim. Então, pra mim é um furo de roteiro. Porque é o seguinte, porque não explica o mais importante da Agatha. Porque quando a gente pega a Agatha lá na série da WandaVision, passou muito tempo, né, da WandaVision, né? Foi 2020, né? Foi 2020, início de 2020. Não, 2021. 2021, foi na pandemia, né? Pandemia, lembrei. Pandemia. Mas assim, 2021, quando surge essa personagem da Agatha Harkness no MCU, o principal era saber quem era ela e como ela conseguiu o Livro dos Condenados. O Livro dos Condenados estava lá no porão da casa dela. Como que isso aconteceu? A minha ideia inicial era que ela tinha feito um trato com a morte. Mas não foi exatamente isso. Tanto é que uma outra explicação boa. Mas o que a série faz? Lá no último episódio, ela mostra, no caso, que ela já tinha uma relação com a morte desde muito antes. Que aí, pra mim também, é outra ponta solta que fica. Por que a Agatha tem essa relação com a morte? Relação vamos dizer, de casal, né? A morte ama a Agatha. Eu acho que eles iam explicar, e aí faltou explicação, de que a morte ama a Agatha porque a Agatha dá muitos corpos pra ela. Mas é uma coisa que também ficou sem explicação. Subentendido, né? Porque nas HQs, esse relacionamento amoroso é com o Thanos. Mas por que a morte tem um relacionamento amoroso com o Thanos? Porque o Thanos dá muitas almas pra ela. Pra morte, no caso. Aí você fez uma analogia, no caso, né? A gente fez. Mas ficou faltando isso acontecer no episódio. Mostrar o porquê. Poxa, a morte. Vamos voltar. Vamos lá pro episódio final, Bernardo. Quando a morte fala com a Agatha que ela vai dar um tempo pro filho dela, quer dizer que eles têm uma relação bem íntima ali. Porque no mesmo episódio, no episódio anterior, quando aquela outra bruxa lá, a bruxa japonesa, né, eu não vou lembrar, Alice, né? Eu acho que é Alice, né? A bruxa que é japonesa. Quando ela acorda lá o episódio 8, que é quase o episódio final, né? O antepenúltimo episódio. Quando ela acorda, ela fala
ela fala pra Rio Vidal que ela não tá preparada pra morte. E a Rio Vidal, no caso a morte, ué, você não tá preparada, mas é aquele negócio, a morte chega pra todos, então, mesmo se você não estiver preparado. Já no último episódio, a Agatha pede um tempo pra... Na verdade, a Agatha nem pede um tempo, ela fala com a morte que... ela pede a morte clemência, vamos dizer assim, pra não levar o filho dela, e a morte vira e fala que vai dar um tempo pra ela. Por quê? Entendeu? É foda, porque, tipo assim, como que. Eu achei essa questão do tempo que eu acho engraçado. Porque ao mesmo tempo que ela foi. Como que eu explicaria? Eu não sei se ela foi ruim ao levar o. É bem profundo falar isso. Tipo assim, se ela foi ruim em levar o filho dela porque ela deu tempo. Ela, tipo, ela abriu uma exceção, entendeu? É, sim. Sim, ela. Então, mas é exatamente isso que eu não consegui entender. Porque a morte abriu uma exceção pra Agatha, sendo que ela não abre exceção pra ninguém. Por que que ela abriu essa exceção pra Agatha? Porque. E ela chama ela de meu bem também lá, naquele momento do último episódio. Ou seja, ela já tinha um relacionamento com a morte antes, né? É. Então, isso não ficou explicado. E aí que é outro problema da série, ela não explicar essa relação. Da onde que surgiu esse relacionamento entre a Agatha e a morte? Puxa, a morte. E outra coisa também, tem um momento da série, lá nos primeiros episódios, em que a Agatha fala, em que a morte vai matar a Agatha, e a Agatha fala que ela não pode, a morte não pode matar ela, né? E sendo que no último episódio ela queria matar ela de qualquer jeito. Por que que ela não podia matar naquele momento? Ah, é por causa do menino? Assim, ela podia muito bem a morte fazer a cabeça do menino pro menino se entregar, pro Wicano se entregar pra morte. Não Sim. precisava da Agatha. Por que que precisava da Agatha pra Agatha fazer o Wicano, que mal conhecia ela, mal conhecia a Agatha, fazer o Wicano se entregar pra morte? A morte fazia esse serviço sozinho, né? Eu sei que a morte não podia matar o Wicano, mas ela podia convencê-lo a se entregar, sabe? Então por que que a morte não matou a Agatha lá no início da série, né? Alguns problemas, é aquele negócio, é uma série legal, mas é uma série que tem muitos problemas. Quer ver um outro tipo de problema? Daqui a pouco a gente vai falar das coisas boas também, tá, gente? A gente só tá pegando os problemas, mas daqui a pouco eu vou falar de algumas coisas boas e interessantes que a série trouxe pro universo da Marvel e até mesmo pra própria série. Mas quer ver uma outra coisa que pra mim foi ruim? Foram as 7 de Salens. O que elas foram na série? O que elas fizeram na série? É, não teve fundamento, né? Só aquela cena de perseguição. Elas só perseguiram a Agatha e no 7º episódio elas morreram esfaqueadas. Não tem sentido pra 7 de Salem, né? Então, pra mim também faltou um episódio a mais pra 7 de Salem, um confronto com a Agatha, isso é que faltou. Eu sei que a série ela teve um baixo orçamento, por isso que ela, vamos dizer assim, ela quis ficar mais pé no chão. Tanto é que um confronto com feitiços, vamos dizer assim, com aqueles raiozinhos de bruxa, só temos só no final, né? Só no último episódio, no penúltimo episódio, que a gente tem confronto ali entre a morte e a Agatha, né? Mas faltou um confronto da Agatha com as bruxas com as 7 de Salem, que é apenas ali pra perseguir a Agatha e mais nada, né? Outra coisa, quer falar alguma coisa, Bernardo? Não, acho que tipo assim, eu acho que a série abordou muita coisa, o sinal final dela foi positivo, mas muita coisa ela deixou de lado. Muita coisa, ela deixou muitas pontas soltas, né, no caso. Tentar lembrar aqui de um negócio que eu tava pensando sobre exatamente o último episódio. Quando você tem um negócio também que me decepcionou muito na série, foi o seguinte, é tentar dar um arco de redenção pra Agatha. Isso aí eu acho que foi a pior coisa, o pior caminho que essa série ela podia seguir, sabe? Por quê?
Porque a Agatha, ela não tem que ter um arco de redenção, sabe? Porque ela... Olha como que a Agatha é ruim. Tá bom que lá, quando ela matou as bruxas lá em Salem, depois ela mata a mãe dela, me parece mais uma coisa involuntária, né? Que as Sim, bruxas atacam ela e ela começa a sugar o poder das bruxas. E é um negócio que também ficou sem explicação. Por que ela suga o poder das bruxas, Bernardo? Ficou sem explicação isso também, né? É uma sim. maldição? Não se sabe por que ela suga. Porque lá quando ela mata aquelas bruxas em Salem e mata a própria mãe, me parece uma coisa mais involuntária, né? Ou seja, me parecia mais que aquilo ali era uma maldição, né? Só que não é explicado de onde que vem esse poder. Por que ela consegue sugar o poder das bruxas? É uma coisa que ficou em aberto. Mas voltando, nesse momento lá em Salem, foi mais involuntário. Mas depois que aí o filho dela, junto com ela, cria a música, que é a música do Caminho das Bruxas, né? Que é a canção, o caminho vai... Como é que é? O caminho vai Revelar um negócio vai assim. se revelar. O caminho... Quando ela e o filho criam essa música, o que acontece? Ela usa essa música pra poder matar bruxas. Ela mata indiscriminavelmente. Aliás, ela mata desde quando o filho dela é pequeno. Ela já tá matando. Imagine quantas bruxas ela matou nesse tempo todo. Tanto é que até mesmo o momento em que ela leva as bruxas lá pra casa dela, a ideia era matar as bruxas. Só que com o poder do Icano, realmente o caminho das bruxas aparece. Tanto é que ela fica até meio assim, como isso aconteceu? Que isso não existe, né? E aí que ela mata a charada de que aquele menino é o Icano, que aquele menino é o filho da Wanda. Porque o caminho das bruxas ele não existia. Era só uma ideia que ela criou, uma lenda, vamos dizer, uma lenda urbana que a própria Agatha criou para poder matar bruxas. E aí que veio o problema, na minha opinião, de você dar um arco de redenção pra Agatha. Não tem como dar Sim. um ato de redenção pra Agatha pra uma pessoa que matou indiscriminavelmente e sabendo o que estava fazendo. A Agatha é ruim. Não precisa de redenção. Ela podia morrer, mas ela tinha que ter morrido numa batalha em que ela era o mal. E não ela morrer salvando o filho da Wanda. Aí isso eu acho que a série pecou. Isso eu acho que a série pecou e pecou feio. Porque a Agatha tinha que continuar sendo do mal. Ah, mas ela vai voltar como fantasma e como mentora lá do Icano. Sim, mas ela voltaria como sendo do mal mesmo. Ela não tem que ter redenção. Tanta coisa ruim. Ah, mas ela perdeu o filho. Poxa, mas perdeu o filho, mas sair matando geral como uma assassina em série, vamos dizer assim. Não tem que ter redenção, na minha opinião. Não tem, tipo assim, uma justificativa, né? Eu acho que nesse momento aí a série pecou muito. Mas é aquele problema até da própria Marvel. Todo mundo tem que ter uma redenção. E aí a gente já sabe que tudo indica que a Feiticeira Escarlate ela vai voltar. Como é que ela vai voltar? Ela vai ter a redenção dela, né? Ela já começou a ter a redenção dela no filme lá, do Doutor Estranho, né? Não tem como a Feiticeira Escarlate ela ser heroína mais. A Marvel tem que colocar na cabeça isso. Ela matou gente pra caramba naquele filme do Doutor Estranho. Não tem como. Mas eles vão dar um ato de redenção pra ela, como deram lá no final do filme. E vão dar um outro quando ela aparecer novamente. É um grande problema que a Marvel tem. Colocar todo mundo como sendo bonzinho no final. Né? E aqui a Agatha não deveria terminar com aquele ato de redenção. Ela deveria ser morta, mas, e voltar, ela deveria ter sido morta como sendo ruim. Né? Sim. Mas, Bernardo, tem alguma coisa pra falar? Mais? Ou a gente Eu, já pode eu, passar pra parte boa? pode passar pra parte boa. Então, vamos falar da parte boa, Bernardo. O que mais você gostou em relação à série como todo?
Olha, eu gostei que é uma série diferente e tudo mais, mas é aquilo, só é uma série boa. Também acho, é uma série boa. Eu acho que colocar o Caminho das Bruxas como sendo algo criado pelo Wicano foi muito bom, né? Eu acho que foi muito legal, né? Embora, como eu disse, nas HQs o Caminho das Bruxas existe, mas aqui na série ficou... eu gostei, né? Que por ser algo da cabeça dele, pra mostrar o como ele é poderoso. Ele é o ser mais poderoso dos Jovens Vingadores, tá? Outra coisa que eu gostei bastante é da estética da série, tá? É uma série muito barata, eu acho que é uma série que custou, se eu não me engano, 40 milhões pra ser feita, se eu não me É engano. relativamente É barato. uma série bem barata. E a estética é muito boa, né? Só ali no final, quando começa a aparecer os raios das bruxas ali, a gente vê um problema de CGI, mas não estraga o nosso, vamos dizer, o nosso entretenimento, tá? Então a estética é bem boa. Quanto a, Funciona, né? quanto a figurino, eu tava com o pé atrás em relação aos figurinos que eles estavam usando nos testes, sabe? Porque na WandaVision, os figurinos de cada década, aquilo ali faz sentido porque vinha da cabeça da Wanda. Só que pra mim não tava fazendo sentido nenhum aqueles figurinos, aquelas pessoas, as bruxas usando aqueles figurinos para cada teste. Só que depois foi comprovado que vinha da cabeça do menino. Aí faz completamente total sentido. Por exemplo, a Agatha ficar vestida como bruxa verde lá do Mágico de Oz. Ele ficar como Malévola, né? Fez sentido. Se não fosse, se o Caminho das Bruxas fosse algo que existisse de fato, aí o figurino pra mim não faria sentido, tá? Agora, quando mostrou que é da cabeça dele, aí fez sentido e o figurino tá muito bem feito, né? Agora, uma coisa que vamos discutir aqui que pra mim foi bastante interessante foi assim relacionado à história do menino que a gente já falou, né? Do Icano. Eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? Tem mais alguma coisa, Bernardo? Não, eu acredito que sobre essa série da Agatha é isso. Sim. Outra coisa que eu achei interessante aí do episódio final, tem uma cena muito boa, não posso deixar de falar. Tem uma cena muito boa nesse penúltimo episódio, no caso, que é a cena de que quando o Tommy tá vamos dizer assim, ele tá entrando no corpo do menino que tá afogando, né? Ele tá se reencarnando. Aquela cena ali é muito boa. Parece Sim, aquela uma. cena é top demais. Aquela lá é muito top, viu? Aquela cena final como todo. Só eu acho que o momento em que a bruxa lá, a Jennifer, ela recupera os poderes dela. Assim, eu achei. Podia ser melhor. Mas a partir daquele momento ali, o momento em que o Tommy ele tá se reencarnando no corpo do menino que tá afogando lá no lago, aquela cena ali é muito boa, né? E o Tommy, ele vai ser um garoto, vamos ser assim, rebelde, né? Como é nas HQs, por exemplo. O Tommy, ele, se eu não me engano, ele tem um momento que ele fica preso num colégio interno, assim. Então ele vai ser uma pegada muito parecida. Aliás, os dois, né? Tem uma pegada muito parecida com as HQs. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Jovens Vingadores, Bernardo, e qual é a sua expectativa. Mas eu não podia deixar de falar do melhor, eu acho que da série, de uma das coisas melhores da série, que é a Rio Sim. Vidal ser a morte. A performance dela é muito boa, da atriz. Sim, sim. Mas eu falo da Rio Vidal ser a morte porque ela começa como a bruxa verde. A bruxa verde é a bruxa vamos dizer assim, da linha da vida, né? E tem tudo a ver, porque se ela é a bruxa verde, que é a bruxa da vida, vamos dizer assim, qual que é o caminho da vida? O caminho da vida, ele começa no momento em que você nasce e ele tem um final. Qual que é o final?
A morte. A morte. O caminho da vida, ele tem um final, vamos dizer assim. Se a gente tirar o momento de nascimento, que é o início do seu caminho da vida, independente de tudo que vai acontecer, das brigas, das amizades que você vai fazer, dos relacionamentos que você vai criar, do casamento, dos filhos, de tudo mais, ele tem um final. O final é sempre a morte. E aqui eu achei muito legal você fazer essa ligação entre a bruxa verde, que é a bruxa da vida, sendo a morte lá no final, né? E aí eu achei muito legal. E o visual também ficou muito bom. Ficou muito legal. Ficou muito maneiro mesmo o visual da morte, né? Tipo assim, eu achei a performance dela muito boa da atriz. Aubrey Plaza, pelo menos tá aqui Aubrey pra mim. Plaza, Aubrey boa. Plaza. Muito boa também. Aliás, assim, tirando, igual eu falei, da Agatha, que pra mim, a performance da Catherine, do momento em que o Billy Kaplan vira o Icano, que é o 5º episódio, até o penúltimo episódio, tirando a atuação dela que cai, mas é por causa mais do roteiro, as outras atuações, elas estão perfeitas, né? As atuações das bruxas é muito boa. E um negócio bom dessa série também, Bernardo, é em relação a que essa série ela não tem medo de matar. Hã? Ela não tem dó, né? Ela não tem dó de matar, porque eu acreditava que lá no final o Billy ele ia ressuscitar todas as bruxas novamente. E não. As que morreram lá no caminho das bruxas morreram, já era. Né? Ele faz apenas lá o memorial para elas, mas elas morreram. E ele vai ficar com isso na cabeça dele ter sido culpado por ter matado todas aquelas bruxas que eram amigas dele, né? Então acho que isso aí também é um ponto muito positivo para a série, né? Bernardo, aqui no final a gente sempre dá as notas, né? E comenta a série como um todo. Qual nota que você dá pra Wanda, que isso? Agatha, desde sempre. E explique por quê também. Fala a nota e explique por quê. É porque é uma série boa, surpreendeu, mas não é nada além disso. Então a nota é? 7. 7. Nota boa, né? Nota boa. Em relação a outras séries da Marvel, vamos dizer assim, você pegar outras séries da Marvel anterior, a gente tem uma nota boa. Pra mim também eu dou nota 7, sabe? Porque é uma série interessante, gostosa de assistir, tem alguns momentos ruins, tem assim algumas falas, vamos dizer, algumas falas lá que é meio sem sentido. Tem todos esses problemas que eu falei, mas traz algo novo, né? Traz algo novo aí pra Marvel. Acho que as séries da Marvel elas não precisam ser megalomaníacas como elas estavam querendo ser, né? Todos os finais das séries da Marvel eram coisas gigantes, né? Uma batalha gigante ali, de raios sendo soltada. Aqui não. Aqui teve uma batalha pequena ali, mas a maior parte, principalmente o último episódio, a gente não tem batalha. A gente não tem batalha nenhuma no último episódio, né? Então é uma ideia diferente. E é uma ideia também, embora é um episódio cheio de furos, o episódio final, é uma ideia diferente você fazer um flashback no final da série, né? Que o último episódio é todo isso. É todo contando a história anterior da Agatha. Então é algo novo que, embora, volto a dizer, tem muitos furos, é uma coisa nova, uma coisa que a gente deve parabenizar. Então, pra mim também, é uma série nota 7. E que bom, eu acho que não é tudo isso que tá todo mundo falando. Tem muita gente falando que é a melhor série da Marvel, tudo. Tá longe disso. Mas também ele sai da mediocridade que tava as outras séries da Marvel. Aí pra mim já é exagero, sabe? Ser o melhor, né? Ser o melhor e tudo mais é boa, entendeu? Mas concorda que sai da mediocridade e do ruim que a Marvel tava trazendo anteriormente. Não, sem dúvida. Agora aqui no final desse episódio, Bernardo, estamos aí com 45 minutos de episódio praticamente.
queria falar de futuro. Porque agora a gente tem o Celery, que reencarnou lá no menino que tava afogando. E agora tudo indica que a próxima série. Porque a diretora de Wanda. A diretora de Agatha, desde sempre, ela falou que. Agora eu esqueci o nome dela, mas é a mesma diretora. É a mesma diretora da série da Wanda, né? Ela disse que isso tudo é uma trilogia, né? Que vai cair lá na série do Visão, né? Que vai ser filmada a partir do ano que vem. Então tudo indica que a série do Visão vai começar com o Billy indo atrás do Tommy, né? Sim. Então a gente já tem o Celery, temos o Wicano, tem aí a Miss Marvel, quem mais? Vamos me ajudando aí. Tem a Kate Bishop, né? Tem a filha lá do Homem-Formiga, né? E tem a Coração de Ferro, que vai ter uma série dela ano que vem, né? Sim. Eu acho que eu falei 6, né? Acho que foi 6 mesmo. Então, estamos aí praticamente com... Tem o Mini Loki também, que pode aparecer também, né? Que já apareceu aí, pode também ser. Temos aí uma equipe bem grande já de Jovens Vingadores. Se eu chegasse pra você agora e falasse assim, Bernardo, vamos pegar essa turminha toda aí e vamos fazer um filme dos Jovens Vingadores. Você acha que daria certo? Não. Por quê? Não vejo química, entendeu? Ah, exatamente o que eu ia falar. Parece que você tirou isso da minha cabeça que eu ia falar agora. Também acho que não daria certo. Porque, além de não ver química, eu não vejo um personagem que possa carregar um filme. Entendeu? Quem que carregaria um filme aí? Desses personagens, todos que eu te falei. Quem que tem carisma pra carregar um filme de 1h40, 2 horas? Nenhum deles ali. Nenhum deles. Então aí eu vejo um problemaço pra Marvel. Que eu acho que a ideia da Marvel era trazer esses personagens e colocar carisma principalmente na Miss Marvel. Sabe? Então eu acho que a Marvel apostava muito na Miss Marvel. Tanto é que deu um filme pra ela, né? Ela teve um filme dela, que é The Marvels. The Marvels é um filme da Capitã Marvel, da Rambo e da própria Miss Marvel. Foi um filme que foi feito pra Miss Marvel brilhar. E o filme foi um grande fracasso, é o maior fracasso da história da Marvel, né? Então aí que tá o problema. A Marvel não sabe o que vai fazer com essa garotada toda. Por quê? Pode fazer uma série. Tudo bem, a série até cairia bem. Mas a ideia inicial da Marvel era fazer um filme dos Jovens Vingadores. E fazer talvez ali a Cruzada das Crianças. Também no Disney Plus, eu acho. Fazer um filme no Disney Plus. Pode ser, mas eu acho que a Marvel não faria um filme só pro Disney Plus. Porque pra fazer um filme da Marvel, se gasta muito de orçamento. Não, mas tipo um filme tipo aqueles Descendentes, entendeu? Sim, mas mesmo mais assim... de baixo orçamento. Mas mesmo assim não dá pra fazer baixo orçamento com essa turma, só. Porque é poder demais, sabe? É magia, vamos dizer... A outra lá, a Miss Marvel, ela faz construtos, sei lá o que a Miss Marvel faz, né? Mas tem lá a Kate Bishop, que é com arco, enfim, teria que ter um orçamento grande. Eu acho que a Marvel ela não vai, talvez a Marvel até queira, mas quando chegar lá na Disney, a Disney vai barrar, né? Como foi feito, por exemplo, o filme do Besouro Azul, que era um filme pro HBO Max, chegou lá, esbarraram, falaram, não, o orçamento é muito grande pra gente botar no HBO Max. Tinha que ir pro cinema. Tem que ir pro cinema. Fracassou? Fracassou. Mas é um negócio que se fosse pro Max, talvez eles perderiam mais dinheiro. Então eu acho que a ideia da Marvel era fazer um filme dos Jovens Vingadores, sabe? Só que aí que tá o problema. Não tem, além de não ter química entre os personagens,
Não tem um que possa carregar um filme ali. Que você saia de casa pra falar, eu vou ver o filme dos Jovens Vingadores porque tem essa personagem. Eu acho que não tem aí, nesse momento, ainda, né? Vamos dizer assim. É um problema. É um problemaço que a Marvel tem em mãos aí, né? Eu sinceramente acho que não vai rolar esse filme, não. Acho que eles já vão aparecer ali, eles devem fazer mais alguma série deles se encontrando. E já ir já lá pro Vingadores Finais, eles participarem de algum jeito, né? Que eu Tipo, também na não, batalha final, né? porque eu também não vejo um jeito deles baterem de frente lá com o Dr. Doom, não, né? Mas eu acho que eles já vão lá pro filme final, sabe? Mais alguma coisa pra hoje, Bernardo? Olha, eu acredito que desse tema é esse. É isso. Como quem ainda não viu a série, né? Sugiro ver. É uma série bastante legal, 9 episódios, né? Sugiro ver aí pra mim, pra Bernardo, as notas da série é 7. Bernardo, muito obrigado por hoje e até semana que vem. Eu que agradeço, Daniel. Eu também agradeço você, cara ouvinte. Até semana que vem. Isso aí, tem muita coisa vindo por aí, né? Tem a série do Pinguim. Você tá assistindo a série do Pinguim, Bernardo? Tô assistindo e tô adorando a série. Eu só assisti 2 episódios, mas não é porque eu não tava gostando. Eu tô gostando dos 2 episódios, só tá faltando tempo. E aí eu tô querendo pegar um dia pra ver todos os episódios que eu já perdi, mas tá muito boa. E a série termina na semana que vem. Na semana que vem, não, na outra semana, né? Na semana do dia 15, se eu não me engano, né? Ou é na semana que vem já? Não, né? Na outra semana. Então a gente vai ter um episódio especial pra falar sobre o encerramento aí da série do Pinguim. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tem filmes pra ser lançado agora no final do ano. Tem o grande filme que Bernardo está esperando, que é Kraven o Caçador. Ele tá aí esperando por esse filme, né, Bernardo? Super animado. Super Só que animado não. pra ver mais um filme da Sony. Enfim, tem muita coisa ainda vindo nesses 2 últimos meses do ano. Bernardo, um abraço. Um abraço, Daniel. Até mais. Um abraço a todos os ouvintes do Rádio Nerd Podcast, que volta na semana que vem. Muito obrigado pela audiência e até lá.